fatores de risco para o câncer de mama, eu sempre falo, é a desinformação. Os números assustam, cada ano que passa os números só pioram. Tem aumentado a incidência do câncer de mama, ok, isso no mundo todo, mas no Brasil tem aumentado a mortalidade por câncer de mama, coisa que nos países desenvolvidos tem caído já. Então é isso que preocupa aqui no nosso país. Vou citar 3 coisas que podem ser as causas, né, desse reflexo do aumento da mortalidade. Número 1 é um estilo de vida da nossa população errado, né, um estilo de vida de risco. Número 2, um perfil psicológico de risco. Número 3, realmente informações distorcidas e até insuficientes em relação à doença. Por isso que é muito importante a gente falar da doença. Vou dar um exemplo, tem muita gente que pensa, quem procura acha, então eu não vou procurar porque eu vou achar e não vai ter o que fazer. O câncer vai matar mesmo, para que eu vou atrás? Esse tipo de pensamento é errado e impede a pessoa de se cuidar. E a gente sabe que o câncer de mama, ele pode ter cura em até 95% das vezes, se ele for diagnosticado precocemente, né? E como é o diagnóstico precoce, como é feito? Através da mamografia, né? A mamografia realizada a partir dos 40 anos anualmente é o único método capaz de pegar tão pequenininho o câncer de mama a ponto de poder ser curado. Tratamento menos invasivo, né? A gente chama de tratamento conservador, mais tranquilo. Então é um mito as pessoas acharem que vão morrer, que vão sofrer no tratamento, que é muito sofrido, que não querem e se afastarem do tratamento e da busca pelo diagnóstico. Primeiro a gente tem que entender o que faz bem para a nossa saúde e o que faz mal. Hoje os estudos mostram que a inflamação é a base das doenças crônicas, cardiovasculares e cânceres, né? Então, a gente tem que prevenir a inflamação. E o nosso estilo de vida é um estilo de vida inflamatório, eu diria. Vamos começar pela alimentação, então. O que a maioria da população tem buscado? O que a gente vê é uma busca muito grande por quantidades enormes de coisas que não são nutritivas. Por que farinha e açúcar são prejudiciais? Primeiro, que a caloria é vazia, né? O nosso corpo precisa de nutrientes para que cada célula possa exercer a sua função. Se a gente não tem esses nutrientes, todo o nosso metabolismo fica prejudicado. Segundo, que o excesso de farinha e açúcar aumentam a nossa glicose no sangue. Quando a glicose aumenta, o corpo não consegue lidar com isso e aumenta um hormônio chamado insulina para levar esse açúcar para dentro da célula, né? A célula precisa desse açúcar para ter energia, mas o excesso da glicose provoca um excesso de insulina. E a insulina é conhecida como pró-câncer. E quanto maior a quantidade da insulina, pior é o gerenciamento dela. E aí acontece uma questão no organismo que é a resistência insulínica. Então a gente precisa de cada vez mais insulínica para a mesma quantidade de açúcar conseguir entrar na célula. E a gente fica com esse monte de insulina circulando e isso gera depósito de gordura na barriga, no fígado, né, esteatose hepática e principalmente inflamação. A resistência insulínica aumenta o que a gente chama de estresse oxidativo e inflamação, é a microinflamação, né, que eu estou falando, é uma inflamação subclínica, a gente não percebe e crônica durante muito tempo que causa esse estrago celular, né, e até lesão de DNA. Então, o que a gente precisa fazer hoje é diminuir a quantidade, diminuir a carga glicêmica da nossa alimentação, dar prioridade para os alimentos de verdade. Então, né? Tudo isso que eu estou falando é muito intenso nos alimentos industrializados. Né? Os alimentos industrializados são riquíssimos em açúcares, em aditivos químicos, que são péssimos também para a nossa saúde, mas todos têm uma carga muito grande de açúcar e gordura trans. Aliás, excesso de gordura trans também aumenta, e é comprovado isso, o risco para câncer. Então todos os recheios, coberturas, margarinas são riquíssimos em gordura trans. Então a gente tem que priorizar o alimento verdadeiro, principalmente fibras, grãos, né, os vegetais, as frutas, alimentos coloridos. Cada cor representa um nutriente. Se a gente precisa de todos os nutrientes, a gente vai precisar de todas as cores. Quanto mais colorido, melhor. A gente tem que lembrar que precisa se hidratar, né? E hidratar com água, não com refrigerante nem suco. O suco é um perigo, porque ele traz, sim, os nutrientes da fruta, mas não tem a fibra.
e traz consigo muita frutose, muito açúcar, né? Eleva a carga glicêmica também, a gente tem que tomar muito cuidado. Os estudos todos têm mostrado que o alto consumo de carne vermelha aumenta risco para câncer. O ideal seria a gente diminuir a quantidade de produtos animais, né? Isso é um movimento que tem crescido e muito importante. Para a gente entender o que acontece, é importante lembrar da nossa microbiota intestinal, né? A nossa microbiota intestinal interfere completamente na nossa saúde. Quando a gente come a carne do animal, a carne é proteína, né? Então a gente está alimentando as bactérias que gostam de proteína. São as bactérias proteolíticas. Essas bactérias, elas não são saudáveis. Elas produzem, através da decomposição da carne, né, dessas proteínas, elas produzem reação inflamatória, produzem os gases, né? E essa inflamação altera todo o nosso metabolismo, como eu já falei, aumentando o risco para as doenças crônicas, inclusive o câncer. O álcool é sim considerado um fator de risco, especificamente para câncer de mama, mas para muitas outras doenças. Os estudos mostram que o consumo de 6 a 10 gramas de álcool por dia já aumenta muito o risco. Isso dá uma taça de vinho por dia, então nem é muito, né? Então o ideal é evitar o álcool e pensar em tomar em eventos sociais, em pequena quantidade, né? E o fumo, né, o tabaco, sempre relacionado a muitas doenças. Então, ao câncer de mama é difícil essa relação direta, mas os estudos novos já estão mostrando essa relação, então é sempre muito bem-vindo parar de fumar. Atividade física é importantíssima, né? A gente sabe que nos últimos 20 anos o sedentarismo tem aumentado demais em todo o planeta, mas no Brasil também. O que a Organização Mundial de Saúde preconiza para a gente deixar de ser sedentário? Então preconiza 150 minutos de ginástica moderada e intensa por semana. Isso daria 30 minutos por dia para a gente deixar de ser sedentário. Então precisaria um pouquinho mais para a gente dizer que a gente pratica mesmo uma atividade física, né? E os estudos mostram que 30% dos casos de câncer de mama seriam prevenidos se as pessoas fizessem pelo menos esses 30 minutos por dia. E também mostram que 40% de recidivas seriam evitadas. A recidiva é a volta do câncer para quem já teve, né? Então é muita coisa, né? Vale muito a pena. Pode ser qualquer atividade, aliás é importante falar disso porque é o que a pessoa gosta e é o que ela pode fazer dentro das condições de cada um, né? Pode ser musculação, pode ser aeróbico, pode ser funcional, localizado, alongamento, mas ela tem que se mexer. Manejo de estresse, o gerenciamento de estresse é fundamental. A gente já sabe da relação do estresse com a inflamação, né? Nós temos uma resposta reflexa no nosso corpo, que é a resposta de luta ou fuga. Mediante qualquer ameaça, o corpo reage produzindo adrenalina e cortisol para nossa própria sobrevivência. Quando a ameaça é real e rápida, tudo bem, a gente sobrevive e depois compensa com a resposta de relaxamento e tudo volta ao normal, o equilíbrio, né? O problema é que hoje os perigos não são reais, são imaginários, o cérebro não sabe fazer essa diferença e continua se sentindo ameaçado por muitos motivos imaginários e liberando adrenalina, cortisol, estimulando o nosso sistema nervoso simpático e isso aumenta cronicamente a quantidade de cortisol, que aumenta, então, a inflamação, a microinflamação crônica, que vocês já sabem que é a base das doenças, né? Então, hoje a gente precisa estimular a resposta de relaxamento. Todas as práticas que fazem isso são muito bem-vindas, né? Eu gosto muito de falar das práticas corpo-mente, são as práticas que conhecidamente e cientificamente já é comprovado que estimulam a resposta de relaxamento. Então, a meditação, a yoga, práticas contemplativas, práticas respiratórias. Quando a gente respira lentamente, inspira lento e expira num tempo maior do que a inspiração, o cérebro entende que a gente está relaxado e para de produzir adrenalina e cortisol e melhora estimula o sistema parasimpático, que vem a resposta de relaxamento. Então, é super importante.
A gente vive em São Paulo, uma cidade extremamente cheia de toxinas, e a gente precisa saber que isso pode prejudicar a nossa saúde. Existem toxinas que nós chamamos de disruptores endócrinos, porque essas toxinas elas são muito parecidas com os nossos hormônios, aí elas entram no lugar deles e não deixam que eles ajam e alteram todo o nosso metabolismo, e esse metabolismo alterado pode gerar inflamação. Então, quais são essas toxinas? Onde elas estão? Nos plásticos, o bisfenol A é super conhecido e quando a gente esquenta o plástico, ele é liberado no que tiver dentro do plástico ali, né? Então, as embalagens de plástico para guardar alimento, se colocar para esquentar com essa embalagem, pior. Tomar cafezinho no copo de plástico. Os cosméticos são uma fonte imensa de disruptores endócrinos, de toxinas, né, ambientais. E quando a gente usa um cosmético desse, essas toxinas entram direto pela pele, fazendo todo o estrago que eu falei, né? Então são os parabenos, os fitalatos e os bisfenóis. Isso existe desde as maquiagens coloridas, perfumes, cremes, shampoos, eles vêm com muitas substâncias químicas que a gente precisa se preocupar. Metais pesados, né? Os desodorantes, por exemplo, são ricos em alumínio. O alumínio é um metal pesado, um metal tóxico que a gente precisa se preocupar. Aliás, lembrando do alumínio, né? As panelas de alumínio são péssimas. O Tefal, né, um pequeno risquinho já libera muito alumínio na comida. Ideal é panela de aço inox ou cerâmica. A gente precisa trocar os utensílios domésticos, então, também. O agrotóxico, então, tem uma quantidade tóxica enorme, de metais pesados, substâncias cancerígenas, sim. Mas, além disso, para que serve o agrotóxico? Para impedir as pragas, né? Para impedir que o alimento cresça mais, livre de pragas e a produção aumente. Só que planta não tem perna para correr. Quando acontece qualquer imprevisto, intempérie do tempo, de pragas, a planta produz uma defesa contra todas essas coisas, já que ela não tem perna para correr. Isso nós chamamos de fitoquímicos. E nós, seres humanos, usamos isso a nosso favor. Só que as plantas que são tratadas com agrotóxicos, elas não precisam se defender de nada, então elas não produzem esses fitoquímicos. E quando a gente come, a gente infelizmente não está levando para o nosso organismo essa defesa antioxidante tão importante. Isso é para ser pensado, né? Convido a todos a refletirem assim, como estão se cuidando, como estão cuidando da própria saúde. Para pensar um pouquinho nisso tudo que a gente conversou. Será que vocês estão lembrando dessas coisas? A dica final é o autocuidado, que não é só o comportamento em relação ao estilo de vida, mas também fazer os exames de rotina, né? E a mamografia, ela está entre os exames de rotina a partir dos 40 anos, deve ser feita anualmente por todas as mulheres acima de 40 anos. A única forma de se diagnosticar precocemente o câncer de mama. As mais novas precisam, assim como as mais velhas também, acima de 40 anos, além da mamografia, precisam fazer o exame clínico, que é o exame específico das mamas realizado pelo médico, né? E as mais novas também. Então, passar em consulta anualmente, consulta ginecológica. O médico deve examinar as mamas e, claro, que as pessoas têm que conhecer os seus fatores de risco familiar. Então, o médico vai ajudar também, na hora da consulta, a pontuar isso e ver o grau de importância, né? Porque tem mulheres que têm um risco aumentado já por história familiar, né? Por mutação genética, outras mulheres na família, principalmente de primeiro grau, mãe, irmã ou filha. Essas pessoas precisam começar a fazer mamografia antes, né? Mas isso é individual.